Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o ex-prefeito de Manaus e candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio. A repórter Malu Mões também participa dessa entrevista, feita por videoconferência. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite. A honra é minha. Muito feliz de poder falar com vocês. Arthur Virgílio tem 76 anos, foi prefeito de Manaus por 3 mandatos, além de deputado federal e senador pelo PSDB de Amazonas. Também foi ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Fernando Henrique Cardoso. A primeira pergunta que eu faço para o senhor Arthur Virgílio é: por que o senhor é candidato nestas prévias? Muito bem. Malu e Guilherme, eu entendo que é uma oportunidade de ouro para nós discutirmos com profundidade um assunto que é praticamente ignorado pelos brasileiros, que é a importância da Amazônia para o que vai acontecer nesse país, de bom ou de ruim, nos próximos anos, nas próximas décadas. E, obviamente, é um espaço para nós firmarmos democracia. Quanto mais democracia, mais perspectiva de você ter um país que se desenvolva economicamente. Quanto mais autoritarismo, menos possibilidade de você realmente desenvolver o país. E, ao mesmo tempo, as posições que nós temos, eu entendo que democracia só se completa quando você não tem racismo mais. Os Estados Unidos, então, não são uma democracia completa ainda. Eles têm uma doença do racismo muito entranhada neles, né? E aqui no Brasil, é claro que o racismo existe e nem é tão disfarçado assim como muitas pessoas costumam dizer ou querer fazer crer. Então, eu entendo que esse é o objetivo. Competir nas prévias, com mais pessoas votando. O ideal para mim seria que se todos pudessem votar e cada voto valendo um, e não uma vantagem muito grande para quem dispõe de muitos deputados federais ao seu lado. O voto vale muito mais. Mas eu entendi que é um passo à frente. Seja o que for, eu entendo que tem 3 eleições aqui. Uma, a da explicação da Amazônia. Essa eu já ganhei. A outra é da luta, de expor a democracia e no contraste com o governo autoritário que está, e ao mesmo tempo fraco. É incrível o governo Bolsonaro, ele é autoritário e fraco ao mesmo tempo. E entendendo como democracia, nós temos responsabilidades graves em relação à mulher, nós temos, enfim, respeito aos negros, até porque nós somos um país que, se eu perguntar a você qual é a sua cor ou amá-lo, nós não temos cor. Meu avô era negro e eu sou uma pessoa de pele alva. Eu tenho uma irmã que é loira e tenho 2 irmãos morenos. Quer dizer, qual é a cor do brasileiro, enfim? Ao contrário, eu acho que é até uma vantagem nós sermos tão miscigenados assim. A democracia tem que ser aperfeiçoada. E outra é nós estarmos fazendo um esforço pelo PSDB. O PSDB não é um partido qualquer. Eu, por exemplo, se o PSDB deixasse de existir, eu encerraria minha carreira com a maior tranquilidade. Eu não consigo me ver em outro partido. Não consigo me ver. É um partido que tem um legado muito bonito, um legado que nenhum outro... Teve partidos que nos coadjuvaram, mas o legado é basicamente nosso. Nós não podemos passar a vida inteira com o PSDB que fique mancando, que passe a ser assim um partido com defeitos de locomoção e no cognitivo também, né? Eu não consigo entender o PSDB com uma bancada bolsonarista. Não consigo entender, sinceramente não consigo. Eu me senti assim até um pouco humilhado no dia que nós reunimos para o partido se dizer oposição. Poxa, eu achava que nem precisava. Eu estou muito afastado, como eu estava do Congresso, governando a cidade lá. Eu dizia, eu achava que era uma coisa desnecessária. Depois é que eu fui ver que você tem uma bancada bolsonarista, você tem pessoas que acreditam que o partido não deveria ter candidato a presidente,
e ficam inculcando essas ideias nos deputados. Nem senador não é importante, presidente não é importante para nós, né? O governador também não. Então, o partido seria marcado por se eleger uma forte bancada de deputados federais. Isso é próprio de partido que quer fazer chantagem com o governo. Isso é próprio de partido que quer oferir benesses indevidas de qualquer governo que seja o eleito, enfim. O partido que... E o PSDB é esse partido, o partido que é vocacionado para o poder, que já conquistou o poder. Quando não conquistou o poder, muita gente fala, poxa, foi uma decadência. Nunca. Decadência foi a eleição do Geraldo Alckmin, que 4% é uma colocação grotesca, né? Então, e ele acreditando só em coisas velhas, né? Ele acreditando tem um maior tempo de televisão, aí todo mundo dizia, agora o Geraldo ganha. Eu disse, não vai, eu falei na convenção para todo mundo ouvir, você não vai passar de 2 turnos, de dois dígitos, não vai chegar a 2 dígitos se você for efetivamente o candidato e presidente do partido, candidato a candidato a presidente da República, enfim, tudo errado, está tudo dando errado. Mas as eleições outras, nós perdemos com o próprio Geraldo e com o Serra, 4 eleições, sempre no segundo turno, eu entendia que o povo estava dando um recado muito generoso para nós. Tipo assim, nós não estamos querendo que vocês governem, nós estamos querendo que vocês liderem a fiscalização, a vigilância a quem foi escolhido pelo povo para governar o país. Eu sempre achei que o PSDB era um ator de primeira, seja governando, quando governou, fez a primeira geração de reformas estruturais, muito bem, e fez uma beleza de trabalho na economia, acabou com a hiperinflação, desde o governo Itamar que se trabalhava isso, né? Acabou com a hiperinflação, estabelecemos o tripé macroeconômico, responsabilidade fiscal, metas de inflação, câmbio flutuante, nós fizemos muitas reformas microeconômicas importantes, o clima era de absoluta democracia. E, candidato, só para ver se eu entendi a sua avaliação, então quer dizer, na sua opinião, a crise de 2018 não foi uma crise do PSDB, mas sim uma crise de uma candidatura que não tinha futuro, no caso que o senhor mencionou, a de Geraldo Alckmin. É essa a sua avaliação? Entendi corretamente? Acabou sendo uma crise do PSDB. Eu tinha proposto ao Geraldo a gente fazer uma disputa efetiva, uma disputa para valer, muito mais para valer do que essa que está aí. Era com todos, com urna do TSE, todos os votação aberta para todos os 1.400.000 aproximadamente afiliados que nós temos, né? E urna eletrônica, e cada voto, obviamente, valendo 1. Depois eu entendi que isso aí nesse momento era uma quimera. Então, aceitei essas prévias assim mesmo, como elas são. Fui convidado pelo presidente Bruno para fazer, para entrar, disputar, enfim. Mas eu entendi que agora, temos que olhar as prévias como um instrumento a ser aperfeiçoado, uma coisa a ser melhorada, uma coisa a ser sempre contemporaneizada, sempre tornada contemporânea, até nós chegarmos à prévia com as americanas. E essas prévias já tiveram uma série de questionamentos, tanto do lado do Dória quanto do lado do Eduardo Leite. O senhor questionou um pouco menos, o senhor está mais como um player mais calado nesse sentido de questionamentos ao sistema. Mas no fim de semana que antecedeu as votações, que antecede as votações, aliados do Eduardo Leite disseram que talvez seria o caso de adiar as prévias. Por que o senhor acha que eles sugeriram adiar as prévias? Isso, olha, eu lendo assim, eu tenho 43 anos de vida pública, né? Então, é mais do que a idade do Eduardo Leite, por exemplo. Eu entendo que eu leria, se eu fosse um eleitor, ou eleitor do PSDB, votando ou não votando, votante ou não votante, ou se fosse de qualquer partido, eu leria como uma confissão de fraqueza. Assim, tipo, não vou ganhar, eu preciso adiar. Porque o que é que falta? O que é que falta? Ele recebe 3 minutos depois a lista de quem, cada pessoa que se credencia para votar, ele tem noção disso, 3 minutos, ele começou sozinho, só ele tendo. Depois nós passamos a ter também. Então, o que falta para realizar a eleição? Está tudo pronto. Hoje eles estão fazendo
reunião que é de cerimonial, né, para ver como vai ser, como não vai ser. Inclusive, domingo, não tem o que discutir mais. Eu acho que seria uma coisa muito ruim para o partido, seria deletério mesmo, né? Depois ele vai, disse que não disse, enfim, eu não gosto muito desse estilo, sabe? Meu estilo é de dizer o que eu digo mesmo. Quando eu digo, eu repito. Se cometi algum equívoco, eu admito que cometi o equívoco, mas eu não fico desmentindo a mim mesmo, porque é muito... Eu acho desagradável, mas às vezes necessário, desmentir os outros, como eu pretendo fazer essa entrevista em relação ao ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. É desagradável. Preferia ser um governante que... Eu preferia o Barack Obama, se eu pudesse escolher, entendeu? Mas não posso. A partir desse cenário, quem o senhor avalia que tem mais chances de levar o pleito? Olha, isso que eu estou lhe falando, assim, a eleição, do jeito que a eleição estava, eu dizia assim, bom, eu teria chances mínimas, né? Porque meu estado, essa minha querida amiga, recentemente falecida, com muita dor para pessoas que gostavam dela, como eu gostava muito, a Cristiana Lobo, ela ouviu meu primeiro discurso. Ela era uma jovem jornalista e eu era um jovem deputado. E ela ouviu meu primeiro discurso, que foi assim, deu Jornal Nacional, foi uma coisa muito saudada pela minha bancada e pela imprensa, por todo mundo, e provocou muita confusão, muito debate entre nós e o pessoal que apoiava o regime autoritário. Quando saiu, ela veio falar comigo, cumprimentou, disse que tinha gostado muito do discurso, se apresentou a mim e eu falei, poxa, que prazer te conhecer. Ela disse, olha, eu vejo você com muitas qualidades. Você é uma pessoa muito informada e tem muito tempo para aprimorar sua cultura, enfim, seus conhecimentos, mas você nunca vai ser um presidente da República, porque você é do Amazonas. E agora eu acho que está na hora de um presidente da República do Amazonas. Seria uma coisa enorme. Você mostraria para todo mundo que duvida que a gente sabe cuidar da floresta, que você escolheu uma pessoa realmente credenciada para tomar conta da floresta. Você tranquilizaria o mundo, o Brasil daria um salto enorme quando se fala em respeitabilidade, enfim. E eu sei que é difícil, assim, mas como está tudo mais aberto, com os nomes atrasados ou não chegando às nossas mãos, nós conversando com cada um. Viajei o país inteiro, inclusive com uma coisa assim, que esquisita. Tem coisa assim que eu acho que o nosso Eduardo tem que dar uma mexida, sabe? Tem que dar uma mexida, porque eu digo isso, ele falou para mim uma vez no debate, ele disse, você não perde chance de dizer que eu sou inexperiente. Eu sou talvez o mais experiente aqui. Eu digo, não é possível, Eduardo. O mais experiente que sou eu. Não é nem você, nem o Dória, sou eu. Você vai se comparar com o tempo de vida que eu tenho, com os cargos que eu já exerci, com as crises que eu já enfrentei. Não dá para você fazer. Você tem que trabalhar com humildade, não se ofender por qualquer coisa, enfim. Que eu continuo dizendo, você é inexperiente mesmo. Mostrou agora com esse negócio de adiar a prévia que é inexperiente, enfim. E como tem padrinhos fortes, eu tenho um grande orgulho na minha vida. Nunca tive padrinho político. Nunca ninguém botou a mão na minha costa para dizer, olha, esse garoto aqui é bom, ele merece. Eu creio, foi tudo na luta, tudo muito suado, tudo muito lutado e tudo muito em cima das minhas convicções. Então, engraçado, se a Cris não estivesse entre nós ainda, né, tinha um carinho por ela grande, eu diria, Cris, está na hora de um governador do Amazonas. Se não for eu, vai ser outro, mais hora menos hora, porque da Amazônia, que diga, que não seja do Amazonas exatamente, da Amazônia, está na hora, porque é a grande perspectiva de desenvolvimento econômico para o país. É a grande perspectiva... Desculpa, eu falei governador, está me chamando a atenção aqui. Presidente, o Brasil precisa ser presidido por alguém dali, diretamente. As pessoas todas são superficiais quando falam de Amazônia. E veja bem o que pode acontecer, Malo e Guilherme. Eu vejo assim, eles falam de maneira superficial, não são densos em relação à Amazônia. E aí, qual é o quadro real? O quadro real é que a floresta está sendo queimada e está sendo derrubada de maneira bem depreciativa, de maneira... se você está sentado numa mesa, tem ali um copo seu e da Malo, não, é de madeira, né? É claro que eu prefiro que essa madeira venha da Amazônia que das Filipinas, por exemplo. Eu prefiro isso. Então, nós temos
o desmatamento muito limitado e legal. Esse não mexe com o equilíbrio da floresta. Agora, o desmatamento ilegal, que tem sido incentivado pelo governo, desmatamento ilegal que nasce de madeireiros, exploradores de madeira que entram lá, massacram índios, ou às vezes até usam da ingenuidade em relação à nossa cultura, da ingenuidade dos índios, enfim, e fazem loucuras, garimpeiros, um pessoal que eu baniria da atividade econômica, se fosse presidente da República, baniria da atividade econômica os garimpeiros, porque no Rio Madeira, isso os outros candidatos não sabem, o Rio Madeira fazem lá, tem flutuantes, o pessoal pesquisando muito naquela área ali, mais para Roraima, mas que vem, as águas vêm bater no Amazonas, né? Então, tem o flutuante, tem o mergulhador, ele mergulha e ele volta, eventualmente ele volta com ouro nas mãos. O patrão diz, poxa, mergulha de novo, para a gente ver se é verdade, se não foi uma sorte. Ele mergulha de novo. Eles contam um tempinho e cortam o respirador. Essas mortes não estão em estatística nenhuma. Essas mortes não estão em estatística nenhuma. E as pessoas são assassinadas assim por isso. Eu vejo um privilegiamento a essas pessoas que fazem mal à Amazônia, fazem mal aos índios. Eu vejo os índios como uma herança cultural muito bonita, milenar, e vejo também os índios como parceiros, os índios são parceiros dos cientistas, PhDs formais. Eles que são, os índios são PhDs assim, empíricos, mas conhecem tudo da floresta. Os dois conhecem, um conhece nos livros que eles próprios escrevem, o índio conhece na realidade que ele intui como ninguém, né? E candidato, focando um pouco aqui na história do PSDB, que o senhor é membro fundador, né? E desde 94 o partido foi o primeiro ou segundo colocado em praticamente todas as campanhas presidenciais, exceção foi 2018, eleição sobre a qual a gente falou rapidamente. E hoje o PSDB luta para ser não a primeira nem a segunda, mas a terceira via. Onde é que o partido errou? Errou muito. Eu entendo que a partir dessa coisa... Houve uma coisa que eu vou... É horrível você falar de uma pessoa que você gosta dela, mas a pessoa não está aqui. Está morta, que é o ministro Sérgio Mota. Eu devo a ele o smartphone que eu tenho, você e a Malo também. Ele fez uma revolução nas telecomunicações, eu tenho um carinho enorme pela memória dele. Mas ele era muito daquela ideia, ele era uma pessoa muito fanática, como eu sou, mas só que a gente exercita esse fanatismo de maneira diferente. Ele aceitava muita gente que eu, por exemplo, se pudesse, eu teria repudiado. Eu aceitaria como aliado. Fica no seu partido e vamos ver como fazendo para você se coligar conosco nas votações das reformas, enfim. Eu sou a favor de você ter maioria parlamentar ampla para você poder fazer a transformação do país. O Sérgio Mota ele tinha muita influência, inclusive sobre o presidente Fernando Henrique. Daqui a pouco aparecia cada pessoa que... Eu me lembro de um dia que tive até uma conversa mais amarga com ele, porque fiquei esperando um tempão. Daqui a pouco sai um deputado lá. Ele falou, desculpa eu ter demorado tanto, mas eu estava falando com o Vadão Gomes. Eu digo, vem cá, Sérgio, me explica, quem é Vadão Gomes? Para você fazer um companheiro seu como eu, que representa alguma coisa para o partido, quem é Vadão Gomes? Entendeu? Então, por que Vadão Gomes teria a fazer aquilo? Ele não veio, vieram outros Vadões. Mas por que a gente vai encher de Vadões o partido? Por que não é um partido com 70 pessoas parecidas umas com as outras? Por que não é um partido com 75 pessoas? Mas não pense num partido com 120 pessoas que você vai colocar uma porção de gente que é diferente de você, enfim. E no final, acaba essas pessoas saindo e o partido se vulgarizando, porque o partido é cheio de quadros que entraram nele, o deixaram no momento que ele perdeu o poder, e que estão por aí fazendo... Uns já não estão na luta política, mas outros estão dando a volta ao mundo. Então, nós temos uma política que é cheia de Marco Polos, né? Marcos Polos, muitos. Eles dão volta ao mundo, são de qualquer partido, enfim. E eu não via isso como necessário. Eu dizia, essas pessoas, o que eles pedem do governo, e o governo podendo dar ou não,
eles vão pedir dentro ou fora do partido. Por que dentro? Então, o que o senhor avalia é que o partido precisa ser mais seletivo na escolha dos seus candidatos para retomar seu protagonismo político? Eu acho que sim, eu acho que nós podemos fazer isso e veja a situação que nós estamos. Uma bancada com 31, 32, 33, não sei, nenhum número certo, mas ver as votações dos bolsonaristas do Rio Grande do Sul, os bolsonaristas de Minas lá, uma coisa que só serve para descaracterizar o deputado Aécio Neves mais e mais, né? E não é uma boa recomendação. E no debate, o Eduardo Leite, trocando farpas com o Dória, né? Eu ouvindo, aí ele diz isso, o Dória dizendo, meus 8 deputados votaram contra, enfim. O que era uma obrigação, não é nem um mérito, é uma obrigação dos deputados votar em contra mesmo, seguindo a orientação do partido, enfim. A questão foi fechada e a direção não foi respeitada. Aí dizendo, é porque eu não sou dono de deputado. No entanto, eu já fui proibido de ir a lugares, já me pediram para não ir a lugares, porque estavam fechados com ele. Aconteceu isso num pequeno estado. Em Minas, eu fui recebido por um deputado, uma figura humana muito boa e uma pessoa bastante prestigiada lá, mas ninguém. E olha, eu já fui secretário-geral do partido, já fui 2 vezes líder do governo Fernando Henrique, fui ministro de uma pasta tão relevante, tão estratégica quanto a Secretaria-Geral. Sou uma pessoa, enfim, a vida inteira lutando pelo partido, e eu digo, pois não vem me receber, por quê? Quer dizer, recomendação, porque ali seria um reduto do Eduardo Leite. Quer dizer, então, eu fico pensando, será que eles acham que é tão fraca, digamos assim, a consciência que eles teriam de dever em relação ao que é ser um bom membro de um partido? Ou será que eles acham que eu sou uma pessoa sobrenatural que vai convencer todo mundo com um discurso, com não sei o quê? Então, a gentileza, a boa educação, o respeito, manda receber, manda abrir todos os espaços, enfim. E eu me segurei, mesmo nessas vezes que eu via a coisa esvaziada, mais esvaziada por isso, às vezes fui recebido por muita gente, assim, quase multidõezinhas, mas às vezes quando eu via aquela coisa meio arrumada assim, eu nunca fui, estou falando pela primeira vez para um órgão de imprensa, um órgão de comunicação, melhor dizendo, eu não escandalizei nada disso, enfim, essa coisa de você interditar o debate. Então, eu não interditaria o debate, acho que isso aí isso, inclusive, isso faz mal ao Eduardo, porque cria nele uma pessoa mimada, né? Fica mimado, daqui a pouco ele vai enfrentar um mundo mais duro e vai estranhar. E uma dúvida, depois de tantas questões que envolveram aí as prévias atuais, algumas confusões, as declarações bastante assertivas que o senhor acabou de fazer a respeito do Eduardo, tem alguma chance de o partido sair unido das prévias para as eleições de 2022? Eu lutaria por isso, em qualquer circunstância lutaria por isso. Eu entendo que o partido precisa, eu acho que o Eduardo deveria, certas influências, cortar. Ele é uma pessoa muito aproveitável, muito boa, muito bem intencionada, enfim. Ele não pode cair na linha de pessoas que fazem o vale tudo da política, né? E passar ele próprio, como ele é o chefe da campanha dele, teoricamente, pelo menos ele é o chefe da campanha dele, ele não pode passar a ideia de que ele é um caudilhozinho gaúcho, que ele é uma miniatura do Pinheiro Machado. Ele não pode passar essa impressão. Ele teria que se afastar de certas pessoas, enfim, e ganharia muito mais legitimidade, se afastar dessas coisas. Se ele entranhar com a cultura dele, que gente dele não pode me ouvir, por exemplo, eu fico dizendo, nossa, imagine esse rapaz governando, poderia ficar muito autoritário, né? Enfim, e dar sorte. Pensando em seus 2 concorrentes, ambos votaram em 2018 no presidente Bolsonaro. Para 2022, quem o senhor avalia que será o maior rival do PSDB, Lula ou Bolsonaro? Eu creio que se a gente for analisar as pesquisas e fazer uma análise fria,
Primeiro, o PSDB tem muitos rivais, tem muitos partidos que estão, às vezes, acima um pouco, às vezes abaixo um pouco, talvez, da nossa estatura eleitoral. Se a gente for pegar o dia de hoje, com a realidade de hoje, que pode mudar, sim, com a campanha, que pode estar mudando um pouco com as prévias, enfim. Agora, eu entendo que se a gente se credencia a ser visto pelo povo como a efetiva terceira via, eu creio que o adversário mais fácil de ser batido seria o presidente Bolsonaro, pelos números de hoje. O presidente Lula tem um número muito constante e muito forte nos estados todos, né? Então, o Bolsonaro não vai ficar tão fraco, porque o Bolsonaro vai, se ele conseguir o que ele quer, que é abrir esse buraco fiscal, fazer essa perversidade com as pessoas mais pobres, porque se a inflação no fim do ano for 12%, 11%, 10%, se for 10%, você pode dizer que 7% vai para as costas do pobre, 3% para a classe média e para uma pessoa um pouco mais abastada. O rico mesmo, ele ganha dinheiro quando ele tem inflação, enfim. Então, o mais pobre sofre. Ajuda de R$400 vão exigir depois uma de 600, uma de 800, porque a inflação come os bens que são mais necessários para as pessoas mais pobres e que nunca farão falta para as pessoas mais ricas. Esses bens estão sendo os que têm mais influenciado a inflação. E tem uns que influenciam na alta da inflação, esse vai e vem, esse choque de preço de combustíveis, enfim, isso tudo leva a ter mais inflação. E a gente sabe, eu vou repetir aqui, uma tautologia, né? Você é tautológico mesmo. O pobre paga pela inflação, essa é a grande verdade, né? E eu não vejo que o presidente Bolsonaro esteja muito preocupado com isso. Eu quero registrar aqui para você que eu tinha uma grande crença no ministro Paulo Guedes, uma grande crença. Eu dizia, poxa, se Bolsonaro vai obter a reeleição dele, eu pensava com meus botões, contra o meu voto, mas vai obter... Bom, antes de mais nada, eu votei no Haddad no primeiro turno, viu? No segundo turno. E aí, não hesitei nem um segundo, demorei um mínimo na cabine. Entre Bolsonaro e o Haddad, eu votaria 2.300 vezes, né? Uma pessoa equilibrada e uma outra que eu conhecia da Câmara e que eu sabia que era uma pessoa que, se você for ver os parafusos todos, ou estão em posição trocada ou faltam alguns parafusos na cabeça, né? Eu não votaria numa pessoa assim, não se elegeu com o meu voto e não está fazendo as barbaridades que está fazendo, inclusive com a Amazônia, com o meu voto, e não comete todos esses gestos dele de misoginia, de homofobia, não foi com o meu voto. Em um eventual segundo turno no ano que vem, em quem o senhor votaria? Em Lula ou Bolsonaro? E engraçado é que o Bolsonaro deputado falava dos temas dele, que ele gostava de tortura e tudo mais, mas ele não foi propriamente um opositor do governo Lula, ele não foi propriamente isso. Ele não foi... não fez uma oposição parecida com a que eu fiz, uma oposição encarniçada mesmo. Eu fiz uma oposição parecida com a que o PT fazia contra nós. Então, aprovei muitas matérias que eu julgava meritórias e, a começar, por exemplo, pelo exemplo da CPMF, quando nós precisamos ir para a luta, fomos para a luta para valer mesmo. E eu entendo assim, eu quero pensar, eu acho que a minha resposta seria até óbvia, eu não queria nem proferi-la, mas eu quero pensar em o PSDB se fortalecer e o PSDB se credenciar a ser o disputante do segundo turno. Eu quero insistir muito nisso, porque se eu ficar cogitando que voto no fulano, a gente já sabe que, claro, vocês estão cansados de imaginar em quem que eu votaria, né? Mas Bolsonaro não dá, simplesmente não dá. Caso o senhor não seja eleito pelas prévias, o senhor pretende se candidatar a algum outro cargo? Não, é possível que sim, é possível que sim. Eu já tive mais encanto pelo Congresso, por tudo, mas é possível que sim. Eu vou primeiro aguardar o resultado das prévias, né? E depois ver o que acontece mesmo. Mas o que eu estava lhe dizendo, eu queria só finalizar, é que eu entendi que eu tinha um chefe para prestar contas a ele.
que era o povo da minha cidade. Então, eu tinha que dizer para ele o que eu fiz e o que eu pretendia fazer no segundo termo, e os 6 anos de mandato não me dariam essa oportunidade de me explicar. Eu simplesmente seria mantido, eu ficaria 6 anos no governo, depois sairia. Não seria obrigado a dar explicação. É modo meu dar explicação. Mas tem gente que não se daria o trabalho de dar explicação. Então, eu continuo a favor do segundo turno e diametralmente oposto à ideia do Leite, a ideia do Dória, não quero segundo mandato. Eu acho isso aí uma coisa que não revela a sabedoria máxima, porque você vai pegar o governo do Bolsonaro, você acha que em 4 anos você bota o Brasil uma maravilha. Bota o Brasil uma maravilha, enfim. Não é assim. E outra coisa, essas coisas de você interromper o mandato, eu nunca interrompi nenhum mandato. Já falei que eu nunca tive um cacique me apoiando, fiz minha carreira sozinho, já apoiei muita gente, mas nunca tive ninguém dizendo, olha, confia nesse menino aqui que ele é bom. Eu nunca tive nada disso, graças a Deus. Sempre lutei muito. Sempre, como bom caboclo, eu sempre subi o rio contra a corrente. Na hora de descer, deixava outro remar. Mas sempre fui eu próprio, eu sempre gostei de remar contra a corrente, enfim. Então, eu entendo que tem uma cobrança séria que o povo faz. Ele não fez ao Serra essa cobrança? E o Serra foi candidato a governador, e eu sou testemunha de todos esses fatos, porque o Alckmin, que tanto dizia que ele tanto criticava quando ele estava na prefeitura, enfim, e ele demonstrando que da prefeitura ele, Serra, estava disposto a disputar a presidência do país. O Alckmin dizia, isso é falta de ética, isso não é sério, e não sei o que e tudo mais. O mesmo Alckmin que o PT, o partido agora resolveu endeusar o Alckmin. Quando eu tivesse um netinho doente, eu dizia, pô, Alckmin, não, passa a mão na cabeça do meu netinho, pelo amor de Deus, eu jogo com realismo, né? Então, o mesmo Alckmin, quando o Serra resolveu sair candidato ao governo, saiu por insistência do Alckmin, ele foi escolhido num restaurante de São Paulo, né? Por pouquíssimas pessoas, 3, né, para fazer mais claro, e o mesmo Alckmin ficou bajulando o Serra para o Serra ser candidato a governador, para garantir os votos de São Paulo plenamente para ele. E nessa eleição ele ganhou em São Paulo efetivamente. Mas aí o Serra deixou de ser uma pessoa antiética. Mas o fato de o Serra ter largado a prefeitura cobrou um preço dele danado. Como não tem dúvida que esse preço pode ser cobrado amanhã ao João Dória, pode ser cobrado amanhã ao Eduardo Leite. O Eduardo Leite, então, que tem um Estado que ele mesmo concorda que nos próximos 10, 12 anos não terá condições de fazer um empréstimo internacional ainda. É um início de mudança que ele tem tentado fazer, e eu louvo isso, mas um início de mudança muito incipiente, que pode se esboroar em 1 minuto, e precisa de muito tempo. Então, ele precisaria mesmo de 4 anos, mais 4, dedicados ao Rio Grande do Sul. Eu considero que é uma prematuridade aí. E a mesma coisa o Dória. O Dória, eu não sou contra a eleição. Se ele, porventura, fosse eleito presidente, ele iria ver, na realidade, uma coisa que eu conheço de cadeira. Ele ia ver, na realidade, que esse segundo mandato não é uma invenção francesa para favorecer na mamata fulano ou beltrano, nem é assim nos Estados Unidos. É uma oportunidade que o povo te dá para você prestar contas do que você fez, e pode te reprovar, inclusive. O povo pode dizer, você não merece ser aprovado no balotagem, você merece ser reprovado, enfim. A gente vai ter que chegar ao fim dessa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao candidato nas prévias do PSDB, Arthur Virgílio. Foi uma honra para mim ter sido entrevistado por vocês e, enfim, acrescentou bastante. Fiquei muito feliz de ter mantido esse contato. Muito obrigado mesmo. E agradeço também todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 16 de novembro de 2021. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.